você, amigo ligado na Rádio Melhor do Futebol em todo o Brasil. Muito boa noite para vocês. Estão lá no programa Bandeira Quadriculada, edição desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017. No programa desta semana, vamos abordar as duas principais categorias, que uma está a caminho de uma decisão e a outra que teve o seu novo campeão. A gente vai, inclusive, abrir o programa hoje falando desse novo campeão. Mas antes, eu estou aqui com o nosso querido César Augusto. Lembro para você acompanhar nossas redes sociais, no Twitter, @Banco Quadriculada, e também no nosso canal de comunicação, nosso site, blog lá no wordpress.com.br/bandeira quadriculada, né? E e só, que eu lembro, né? Só aí que eu lembrei de nossas redes sociais do programa. Bom, é o seguinte, César Augusto, seu destaque inicial, por favor. Eu digo pra você que a premiação do Emmy está mais interessante do que a corrida na Indy. Ah, é verdade. É um ponto para se falar também a transmissão da Band hoje, né? Meu Deus. Eu fico. Não sei se é constrangimento, Eu acho mas que é constrangimento e não é só isso. O povo tava reclamando. Nem você viu a hashtag lá da Band? era a Indy na Band, né? Nem tava sendo usada. Ninguém tava comentando. Ninguém. Só o pessoal da Tinha Band. umas mensagens, tipo umas mensagens na tela e tudo mais. Aí o Theo, mais ou menos da prova, ele leu umas perguntas lá, só que ele não falou o que ele mandou. Então, assim, não, tem gente perguntando se se o Hélio tem condições de título, ou se vai, onde vai ser a prova do México. Vamos ter novidade ano que vem, né? Vamos ter a volta do Hermanos Rodrigues na Índia. Aliás, vai ser a estreia, na verdade, né? Do Hermanos Rodrigues na Índia, que falta ainda a questão da data. Não, Pra... se for pensar, o México tá bem porque até a NASCAR corre lá. Tem a versão mexicana da NASCAR. Agora, se É a você. primeira vez, né? É a Que, primeira vez que corre no México. Agora, só que só para registrar. É que só falta ainda a questão de data para ser porque encaixado. o circuito Hermanos Rodrigues é usado tanto pela Fórmula E quanto pela Fórmula 1. Vamos ver como é que eles vão encaixar aí. Mas enfim, vamos lá, diga aí. É, mas eu diria o seguinte, pessoal: se você estava esperando uma corrida emocionante, com provas, com ultrapassagens, a corrida foi boa para você dormir. Ixi. O, o Celso, Sim, mas, mas você não você acha que foi assim, broxante mesmo a corrida em si? eu não diria broxante, foi um palmolescente, sabe? Nem deu para levantar. Não, eu achei engraçado, porque fizeram todo um auê a decisão, né? Tal, os caras ligando para título, mas você lembra que eu falei, né? Lá no programa passado, né? Não teve a última corrida, né? Há 2 semanas atrás. Eu tinha falado o seguinte, né? O New Garden, ele praticamente garantiu o título na corrida com ele, Você sabe que ele tanto né? garantiu o título que ele nem usou o push to pass, pra você ter uma ideia. Porque a equipe ficou com receio de que acabasse o combustível. É, ele nem usou. Não, eu achei que o Pagenaud, que ganhou a prova, né? Não teve interesse nenhum em passar o campeonato por uma coisa tão mal vontade, sabe? Até o Dixon estava tentando chegar nessa turma. Prossiga. Então,
Até o Dixon, que estava chegando mais atrás, quando voltou quatro voltas pro final, ele desistiu. Tipo, quando parava com combustível e não sei o que, por cima. E desistiu completamente. Do Eu acho próprio que Will Power, lógico, recebeu ordem, né? Pra que não avançasse pra cima, né? eu acho que não é só o Willpower também, mas o Hélio, não sei se você viu a entrevista que ele deu pós-corrida. Não, não apareceu a transmissão agora. Na pós-corrida ele falou, oh, tentei o título e tal. Só que Não, colocaram em dúvida o fato de ele ser piloto full time da Penske, porque acho que ele vai disputar só 500 milhas no ano que vem. o Theo, ele informou que não é ainda oficial, né? Mas há uma especulação muito forte de que o Hélio realmente vá para essa categoria de propósitos, né? Que a A INSA, INSA, a INSA, isso, é o campeonato americano, que é o mesmo campeonato, se não me engano, que o Christian Fittipaldi corre, né? é o campeonato que Não o me fala a Chris memória. é o Weather Tap, é o campeonato da INSA, é o que o Christian corre. Só que é o seguinte, você lembra que meses atrás, em em julho, a gente comentou essa possibilidade do Hélio ir pra INSA. Só que aí aconteceu o seguinte, deu aquele auê dizendo que a Penske ia perder patrocinador, tanto na Indy quanto na NASCAR, porque o Hélio é É, piloto popular. o que se sabe é que ele vai ficar na Penske. Mas é aí que tá, na INSA ainda falta um terceiro piloto para a equipe. Já tem o Montoya e um outro piloto que eu não vou lembrar o nome. É porque o Montoya também vai correr nesse campeonato aí. É porque é a estreia da Honda no campeonato de Endurance O como Montoya fez protótipo. uma dupla. É, É o Montoya e mais uma dupla. Confirmado também. Aí, para fazer dois carros, o Montoya com uma dupla, com um piloto, não sabemos quem é ainda. E aí seria no segundo carro, o Hélio com mais. E aí ele só iria correr mesmo nas 500 milhas de Indianápolis. Porém, cara, mas você falava muito, né? Ah, se ele conseguir o título da Indy, talvez ele faça alguma coisa. Mas na real, o desestirar no carro, né? E, então, acho que uma coisa se alia à outra, né? Não é uma coisa que você fala, nossa, um absurdo. Não, de forma nenhuma. 20 anos de categoria na Indy, vamos ser honestos. Ele não mostrou que veio. e não é só que ele não mostrou que vem, mas também tem aquele detalhe. Ele não conseguiu, vamos dizer, imprimir. Ele ter vontade de correr. Depois que ele ganhou em Iowa, ele não quis ganhar em outras corridas. Sabe, é aquilo que você falou, deu uma brochada literalmente. Porque o cara não ia, sabe, empacou. Ah, mas o Hélio ele ganhou três vezes as 500 vidas de Indianápolis Mas e tal. Mas é muito pouco. Mas é vamos muito falar pouco. aqui. Indianápolis é um campeonato à parte. Se a gente lembrar, o AJ Foyt ganhou 4 vezes e nunca ganhou um título na Indy. Sendo que ganhou tanto em Indianápolis, como em Daytona, como em Le Mans. E não ganhou o título na Indy. Mario Andretti é a mesma coisa. Ganhou Fórmula 1, mas só ganhou uma vez em Indianápolis. Aí entra o Alonso Senior. Ganhou tanto o campeonato regular da Indy, como ganhou em Indianápolis. Gil de Ferran ganhou tanto o campeonato da CAT, como ganhou em Indianápolis. O Hélio ganhou 3 vezes em Indianápolis, certo? Só que ele. É aquela coisa, ele ganhou porque a pista o chamou. Tanto que no grupo da Indy, de fãs da Indy no Facebook, a pista é chamada de Velha Vadia. Pra você ter uma ideia. Porque não é aquela pista que. É a pista que escolhe o piloto que vai ganhar. É aquela coisa da sorte, da estratégia.
ter um bom carro. É. Indianápolis é quem vai ganhar, é aquele cara que, ó, que tá com a bunda na lua. Não o cara que é o mais competente, que tem o melhor carro. Aí tá falando da broxante corrida da Indy. Então, mas aí é que tá, né? Você não tem, tudo foi decidido no box, tudo foi decidido nas paradas de boxe, não teve uma briga, uma ultrapassagem, eu não vi ninguém se arriscando, eu não vi ninguém tentando buscar alguma coisa. Sei lá, eu achei muito ruim essa decisão de campeonato, na forma que foi, da maneira que foi. Por tudo que você falou, porque teve quatro pilotos brigando pelo título, mas nem parecia. Que era quatro pilotos brigando pelo título? E não é só isso, se você. Não sei se você viu isso, Sonoma, mas é uma pista estranha também. Você tem curvas estreitas, curvas largas, e se você errar uma curva, ou você bate, vai para areia, vai para terra, ou você perde a posição na área de escape. A forma quando é feita a pista, ela é seletiva, mas ela não é num agrado que eu gosto, saca? Tipo, É tanto que estão pedindo a volta de Laguna Seca, mas como você a gente falou ontem na reunião, Laguna Seca precisa reformar a curva da saca-rolha. para quem não sabe, né? Vamos explicar para o pessoal em casa, né? Um dia, 2 dias antes do programa, a gente, quando 2 dias do programa que vai ao ar, né? Melhor dizendo, a gente faz a reunião de pauta. Então a gente acaba discutindo, botando algumas ideias, sugestões para falar no programa. A gente olha as mensagens de vocês para ver se tem alguma sugestão bacana de vocês. E aí a gente pega, aborda os 10 assuntos que a gente pode falar no programa, né? E a gente estava realmente abordando esse assunto, né, com o Fernando, que esse, essa pista de Sonoma, para mim, nunca me convenceu como uma decisão do campeonato. É que, obviamente, o fato do acidente do Gonçalo Rodrigues, para quem é jovem, né, não sabe, esse ano vai fazer 18 anos. 18 anos do acidente que o Gonçalo Rodrigues teve ainda nos treinos livres para o Grande Prêmio de Laguna Seca, no treino livre de sábado de manhã, quando ele escapou, nem era a entrada da saca-rolha, né, que é a curva, que tem uma subida e descida, que é muito louca, né? Uhum. Foi bem antes, né? Ele nem chegou a entrar na curva direito, né? Ele só passou reto. A gente tem que explicar. A curva do saca-rolha é como se fosse uma ladeira abaixo É como se mais ou menos você estivesse no topo da sua rua, no seu bairro, e descesse. e descer quase até lá no final do quarteirão. É, é como se fosse uma ladeira. Exatamente. Só que ele escapou bem antes. Aliás, eu recomendo, acho que é bom a gente dar essa dica, né? Para quem não é familiarizado ou não conhece a história dessa corrida de 99, procure no canal do blog da Indy. Aí, então, só para eu dizer, então, você que é mais jovem, né, que acompanhar a história da Indy e tudo mais, eu recomendo vocês acompanharem lá o canal do Jackson, o blog da Indy, em que tem uma vasta arquivo, né, relíquia de muitas corridas antigas, de várias temporadas, de 99, por exemplo. Ela tem um fator importante, a outra coisa do Grande Mora, outra coisa de matou ele e tal. Já completar também 18 anos agora. E não é só o blog do Jackson da Indy, mas tem o Alessandro Neri, o Alexandre, eu não sei qual é o nome, que tem os O V Alessandro Neri, sim. que Os irmãos Neri, na verdade, né? os irmãos Neri que tem VTs da Indy nos anos 80. Sim, aí também tem uma relíquias que, olha, é de chorar. É de chorar. A narração do Luciano do Vale quando o Emerson ganhou as 500 milhas. É uma coisa linda de se ver, né? E a geração de imagens, GC, que era da época. A alta velocidade mesmo.
Jacaré Papai, foi ele que postou recentemente. Pô, eu olhei e falei, cara, que nostalgia é essa, cara? É louco isso. E aí, e é gozado. Porque essa Indy hoje, tudo bem, que esses carros foram a última corrida com esses atuais carros, né? Uhum. Porque a semana que vem nós vamos ter o último teste com os novos carros da próxima temporada, que vai ser todo feito pela Dallara. A única coisa que vai ser diferente é o motor que vai ser feito por cada equipe. Olha que É, legal. os motores Chevy e os motores Honda. Isso, Chevrolet e Honda. Aliás, a Chevrolet ganhou a maioria das corridas esse ano. 10. Não, e não Né? é só isso. Ganhou as corridas em circuitos mistos e circuitos de oval. Enquanto a Honda fez o estrago nos circuitos de rua. E esse carro novo, só para vocês saberem, ter noção, parece que ele foi muito bem avaliado nos testes de circuito de oval curto e de oval longo e também de pista mista. Ele não foi avaliado ainda nos circuitos de rua, como São Petersburgo. Porque aí é complicado você testar no circuito de rua, né? Por motivos óbvios. Uhum. Porque ali, né, uma questão pública. Então, os carros passam ali de maneira todos os dias, né? Mas, olha, eu vou falar, falei pra você, viu? Foi uma final sem graça. Sem graça? Foi broxante. Ô, André, o que você fez durante a corrida? Eu fiquei conversando com umas amigas no Twitter e no Facebook. Você ficou. Olha, além da coisa foi tão bizarra que eu vou falar uma coisa pra você. Eu, no momento que o Theo falou o negócio, eu confesso que eu não entendi. Que aí ele pegou e falou assim durante a prova, que o New Garden, né, que foi o campeão, aliás, é o campeão, é o americano o campeão mais jovem da categoria, hein? Isso não acontecia desde o Jacques Villeneuve quando a categoria foi unificada. Exatamente. E, e aí ele falou assim, que o New Garden, a coisa foi tão lixo, mas tão lixo, que o Theo chegou e falou assim, o New Garden, ele falou, né, que ele é do estado É no de mora em Tennessee. isso, no Tennessee, mora atualmente em Charlotte. E que aí ele falou uma curiosidade que eu achei que eu falei, what the fuck, como assim? Ele chegou e falou assim, que o New Garden é fã da NFL e também joga beisebol. É, ele acho que ele esqueceu o seguinte: ele juntou duas coisas. Primeiro, NFL futebol americano e beisebol é outra. A gente tem que entender o seguinte: em Charlotte, você tem o Charlotte Bobcats, que é da NBA, basquete, o Carolina Panthers, que é futebol americano, e a MLB, que é beisebol. Mas eu acho que o Theo viajou na maionese mesmo. Você sabe que ele tava tão. Acho que deve. A transmissão foi tão porre, tão chata, que até o Theo se confundiu. Veja como que uma transmissão tão porcaria faz. Não, que ele falar que ele é fã de NFL e que ele gosta de jogar beisebol. Só falta falar assim, olha, a posição sexual que ele gosta é o frango assado. Aí faz uma variante do papai e mamãe. E se não duvidar muito, ele gosta de uma encoxada na Não, namorada. não, aliás, você tem que dar os parabéns pro New Garden, hein? As Bens irmãs, a hein? Deus. Rapaz, se parar um negócio pra você, hein? Tá bem, hein, filho? As irmãs. Você viu as irmãs? Rapaz, sensacional, hein? Eu tenho aí uns 18, 19 anos por aí. Parabéns, hein, filho? Você tá bem mesmo de irmã, viu? Ô, Olha bem. Bem a Deus. Aliás, e o detalhe interessante, ele, o último campeão americano da Indy foi com o Ryan Hunter-Reay em 2012. uhum. Aliás, essa corrida deu o título do Hunter-Reay com uma curiosidade, né? Que foi o penúltimo ano do Luciano do Vale como narrador, né? Da Indy.
Não, acho que ele narrou, na Índia ele narrou em 2013. Mas Indianápolis. Porque 2012, ele narrou 2012 e narrou 2013. É, antes de ele morrer. Foi o penúltimo. É, foi o 2012. Justamente o último título americano foi narrado do Luciano Vale. E não é só Pra você isso. ver como é que. É um título americano ao American. Porque foi equipe americana, carro americano, pneu americano, motor americano Equi- e piloto Equipe americano. americana. Aí, Pode então, falar. não é só o carro, não é só o carro, mas a equipe no todo americano. Totalmente. Uhum. E o Roger Penske conquistou o seu 16º título da Indy. É mole. Na Indy, juntando tudo, tá? Só para explicar. Tem a questão da kart. Aliás, a própria Indy divulgou, né? Que agora eles renuem os títulos da kart com os títulos da RL. Então, por exemplo, o título do Gil de Ferran é contado como título de campeão da Fórmula Indy. O campeonato que ele ganhou. Ah, O, sim. E né? sem Só para contar deixar. também que agora conta aquela vitória em Indianápolis de que ele teve em 2013, em 2003. Isso, acaba sendo colocado na conta e tudo mais, só para vocês entenderem, porque a CART foi separada em 96, aí só voltaram a se reunir de novo. Em ah, 2008, quando a IRL comprou a Shopcar. Exatamente. Muito bem. Depois desse Algo, assunto tanto quanto chato, sonolento. não, sabe o que me deu mais vergonha alheia? O que? É o Tony Kanaan, cara. Ele não fez porcaria nenhuma corrida inteira. Ai, ai. Não, olha que saída beleza da Ganassi, hein? Fez uma corrida lixo. Ficou, andou ali no meio do pelotão, não fez nada demais, depois foi para parada, aí depois ficou segurando os caras lá atrás umas 3, 4 voltas, mas não fez nada de interessante. E aí É no por final, isso que a corrida foi boa. Foi boa pra dormir. o mais louco no final da prova, ele quase foi retardatário. Quase Ele tomou quase, volta do Pagenot. você vê que beleza de corrida que foi. Só Não, que e você não. vê que a corrida foi um belo trenzinho também. Não teve tanta ultrapassagem. Não, eu não sei o que passou na cabeça desses malucos. Ah, passou o seguinte, você não teve. Tanto que não teve bandeira amarela, teve janela de pits. O Pagenot usou, acho que muito, mais, usou quase mais do que devia do push to pass. O Newgarden, para vocês terem ideia, o Pagenot usou 16 segundos de push to pass. O Newgarden tinha de reserva 141. Nossa senhora, tipo, o cara tava pouco se lixando, né? Não é pouco se lixando, o cara só tava lá correndo, correndo pra lá, virando Não, pra cá. e o Pagenot, ele só ganhou a prova porque ele simplesmente fez uma estratégia diferente que todo mundo. Ele fez 3 paradas, enquanto o pessoal fez 4. Então ele foi muito inteligente na estratégia, mas também não foi grande coisa. O único objetivo dele que ele tinha que fazer é pegar uma margem, que era muito simples. Pegar uma margem de 30 segundos antes da parada para voltar na frente. Não, e Que a ele. primeira parada, sendo que na primeira parada ele quase jogou fora. Não, sendo que ele fez isso nas 2 paradas. E quando o Newgard. E acho que quase foi uma formalização, porque ele queria fazer aquela estratégia de correr, volta rápida atrás de volta rápida, fazer o pit stop e depois voltar na frente. Ele quase Sim, perdeu a posição para Paginou por causa disso. sim. O New Garden, quer dizer. É. O galera do Garden ele escapou 2 vezes na mesma chicane. Eu até acho que ele poderia merecidamente ser punido com bandeira preta de desclassificação na prova. Mas, como é americano, os E caras todo não mundo tinham. queria um americano ganhando. Exatamente. Então é o seguinte, só para completar o assunto índio.
Essa pontuação do campeonato que foi dobrada também não adiantou porra nenhuma, né? Não, você pensa que a Fórmula 1 usou isso em 2014 e nem deu certo. Tipo, fizeram uma pontuação. Porque o calendário, vamos explicar para o nosso amigo ouvinte. Essas mulas, É, vamos dizer, comedores de alfafa do oeste americano. exatamente, esse jegue, eles fizeram. Peça desculpas ao Jeg, porque eles nem merecem ser ofendidos como sendo comparados à É, NFL, aos dirigentes da Índia. capaz do jegue ser mais inteligente que esse povo, porque povo tá que vai. Não, Porque é o. vai que o Jeg é mais inteligente e organiza o calendário melhor. Então, e aí o que acontece? Na Indy, nas etapas normais, todo mundo pontua. Todo mundo mesmo. Só que aí, nas corridas normais, o vencedor ganha 25 pontos. Nessa corrida, foi quase 100 E pro o, vencedor. e o Nigarde ganhou em segundo. E mesmo assim foi campeão, ou seja, não serviu pra porra nenhuma. Fala a real, vou ser Ah, bem honesto. Vou ser bem acho, honesto. Eu sei que vocês aí em casa, é, desculpa aí o palavreado, mas, mano, foi muito lixo. Uma lixo é vergonha. pouco. Foi uma chatice. Você perguntava quando que ia acabar a corrida. Não, e outra coisa, o Theo também, pelo amor de Deus, né, Theo? Anima o bagaça. Quer fazer coisa forçada, querer falar uma coisa. Porque teve um momento da prova que ele chegou a pegar e chamar o Felipe Jafone para conversar sobre qualquer outra coisa. Tipo aquela coisa de dizer, olha, a coisa tá uma porcaria, vamos conversar sobre outras coisas. Tipo o Silvio Luiz, como fazia em jogo ruim. Não, teve um momento que eles chegaram a falar do vinho. Ah, os vinhos de Napa Valley? Caramba, É, agora eles viraram é. enólogos, o Theo Não, e o não, Giafone? não, e sabe o que é louco? Porque assim, eles, a impressão que eu tenho, porque o Theo, pra quem não sabe, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Narrou muito evento da Indy lá, ou em loco, né? No caso da comoção. Só que ele nunca teve sonoma, pelo visto. Porque era nítido que quando a geradora oficial mostrou um copo de vinho, ele chegou e falou em relação à imagem. Não, porque, olha, e aí é o vinho da cidade. Tipo, o quê? É, deixa eu explicar aqui pro pessoal. Sonoma fica na região do Napa Valley, na Califórnia. É a região onde tem os vinhos. E para o americano essa região é muito importante pelo seguinte, teve um concurso nos anos 70 em que os vinhos de Napa Valley encararam os franceses num teste cego. Acreditem, os vinhos de Napa Valley deram um pau na francesada. Caraca, Isso nos anos 70. imagina hoje. Imagina hoje que vinho. Agora vamos falar do momento da enologia. Que o vinho francês está levando pau de vinho da Mongólia, vinho chileno, até vinho brasileiro tá descendo porrete na francesada. Aliás, o vinho brasileiro é considerado um dos melhores do mundo, né? Coitada, né? É. Mas voltando à Índia, a coisa tava chata, né, filho? Não, coisa muito triste, cara. Olha, fazendo tanto auê. Aliás, eu vou até falar um negócio. O Sérgio, lembra da frase do Fernando Butolazzi no programa anterior, deste humilde programa, nessa humilde rádio? Lembro. Quando ele chegou, eu perguntei para ele qual era a sua expectativa para a Indy. Qual foi a resposta? Eu tô pouco me lixando. E um dos momentos mais épicos da história desse programa. Porque eu acho. E olha que o Fernando teve sorte hoje, porque ele não viu a corrida. Mas não é essa, nós vamos colocar aí, nós vamos cutucar ele e eu vou fazer ele pedir para ele falar de novo. Porque para quem não sabe, Porque, para quem não sabe, a gente tem um programa extra, que tem mais tempo, lá no nosso blog site. Tá? Então, quem quiser também acompanhar o programa extra, que vai ter um programa mais longo,
Vale a pena. Meu, que programa lindo. É uma coisa linda que a galera gosta de ver, cara. É melhor muito programa por aí. Então, não tem noção. Não, não que esse programa não seja, porque esse programa também imita também bastante. Mas o programa extra é uma coisa linda. Mas, enfim, eu acho que o Fernando ele já adivinhava, já imaginava o quanto essa corrida ia ser uma porcaria. Mel, Ai, Mel. ai. Mas Bom, vamos mudar mudando de de assunto, assunto? vamos falar da outra categoria, a Fórmula, só que a Fórmula 1, a glamourosa, a chique, que nós tivemos a corrida em Singapura. Olha, vou falar uma coisa para você. Antes de analisar a corrida em si, né, de todos os problemas da largada, vamos analisar, vamos colocar quem foi culpado, quem errou, quem não errou. Eu tenho uma observação a fazer. Como Faça. que, como que em Singapura chove? Olha, eu explico. Singapura fica no Oceano Índico. Fica perto da Malásia, Indonésia, tudo. Aí o que acontece? Essa região é uma região meio de calor desgracento, porque o calor é temperaturas altas, alta umidade, meu Deus do céu, umidade. E aí, eu não sei se você sabe a repórter da Rádio Bandeirantes, a Ju Serrazoli? Sim, e Ela, estava lá em Rótula. ela tentou fazer uma corrida nesse circuito. Você sabe que ela não aguentou de tão calor que tava lá? Não consigo completar? Não, conseguiu, mas olha, quando ela completou, ó, caiu no chão de canseira, de tanto calor. Meu Deus. Imagina na Malásia, que o calor lá é pior do que em Singapura. E que ela vai estar lá também, provavelmente. Meu Não, Deus. ela avisou na rádio que vai fazer um tour, porque ela vai estar em Singapura, vai pro Camboja, depois vai pra Malásia. Ah, que maravilha, hein? E ainda tem a corrida no Japão ainda. Não, mas a coisa do Japão entre a Malásia vai ser uma semaninha, mas se for, o que você faz no Camboja? Lá tem uns tempos bons, ou você encontra aquela sueca gostosa. Aliás, vamos ver se a gente consegue entrevistar ela, né, durante esse tour na Ásia, aqui para o programa, para ela falar de algumas novidades do que está rolando, o que ela tem informado, tudo mais, para a gente saber as informações do que ela está ouvindo lá, de perto, com tudo que está acontecendo. Né? Uhum. Mas foi interessante, até houve um vídeo que ela postou, se não me engano, da chuva que caiu quando ela tinha acabado de chegar no autódromo. Parecia São Paulo. Só faltava o Datena falar: olha esta enchente, isso tem uma imagem, me dá imagens da Me dá enchente. imagens, o comandante Hamilton, onde você está? Tipo, ai, ai, triste, viu? Mas tudo bem. Ok, partindo para esse lado, foi histórico, né? Foi a primeira corrida de chuva à noite da história da categoria. E na Malásia, e em Singapura. É louco isso. É. E aí tá, vamos pro ponto da largada agora. Agora, aí o bicho pega. Porque é o seguinte, afinal de contas, quem errou? Vettel, o Verstappen ou o Kimi Raikkonen? Olha, vou ser bem honesto, o erro foi das duas Ferraris. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Vettel é ruim de largada. Foi lá, fechou a porteira. Aí o Kimi Raikkonen foi meio arrojado, queria ser arrojado passando os dois, o Vettel e o Verstappen. Só que daí na hora que foi acertar o Verstappen, acertou o Vettel, os dois, aí fez strike que tirou até o Alonso. Não, aliás, até uma coisa, o Kimi Raikkonen é um baita de um gênio com J. Porque, assim, primeira coisa, eu acho que o Vettel não errou na largada, na minha opinião. Não, Eu acho que ele não errou, mas o problema é que o Vettel na hora da largada ele dá uma espalhada, porque ele tem medo de ser é, ultrapassado. porque o que acontece? Quando ele fez a largada, ele puxou, ele largou bem,
Ele quis trazer para o meio, para ter a preferência da curva, Uhum. na primeira perna. Só que o senhor Verstappen, ele é muito burro, velho. Ele conseguiu ficar no meio das duas Ferrari. E sendo que ele queria ultrapassar as duas como se fosse um sanduíche. Tipo, tá errado. Para mim, o Verstappen errou e errou feio. Ele tinha que chegar, tentar ficar lá perto do muro, lá no lado lá, onde estava o Kimi Raikkonen, fazia a tomada da curva para ter a chance de ultrapassar na segunda perna. Ou aproveitar a área de escape, fica no lado onde ficava a área de escape também. É, então. Eu acho que o Verstappen, o Kimi Raikkonen, erraram muito. E Porque o Vettel, e a vítima do Vettel, né? nossa, não, e porque o Vettel, na minha opinião, uma opinião minha, depois de ver, rever, eu revi pelo menos umas 3, 4 vezes para analisar. Eu vou dizer e rever muito. O Kimi Raikkonen, primeiro, ele foi afobado. Não tinha nada de ir para cima do Verstappen. Fica atrás. Pega a primeira curva. Tem uma reta oposta para passar. Tá na primeira volta. Para que fazer daquele jeito? E não é só isso, Kimi Raikkonen tinha a função de segurar o Hamilton, não deveria ter ido perseguido o Verstappen. Mas não daquela forma. É, Então, eu acho o seguinte. Porque agora o campeonato vai ficar sem graça. Por que eu vou falar isso? Anote o que eu estou falando. Depois até nós vamos mandar para o Fernando, nós vamos avisar para ele, inclusive, essa frase que eu estou falando agora. Porque eu acho que esse abandono do Vettel queimou o campeonato dele. Porque agora o Hamilton vai abrir uma semana e acabou. Vai chegar na última corrida e acaba o campeonato. não, e não é só isso. Se, se vamos dizer, se Vettel e Hamilton se mantiver a diferença de 28 pontos, o Hamilton pode ser campeão aqui no Brasil. Sim. Porque agora não tem mais a pontuação dobrada na última corrida como tinha antes. Então, e não é só isso. A gente tem que também lembrar o seguinte: o Vettel tá torcendo pro Hamilton ter aquele problema que ele teve na Malásia no ano passado, que o carro estourou por causa que não aguentou o calor malaio. Mas aí teria que ter 1.000 fatores. Ah, mas vai ter. E sendo que, nos- Até, e sendo que as próximas pistas favorecem muito a Mercedes. então, eu acho que o Vettel ele tinha uma chance de ouro de fazer isso. E o Kimi Raikkonen jogou o campeonato do Vettel fora. Para mim, essa é a real. O Kimi Raikkonen jogou o campeonato do Vettel fora. Mas não será uma vingança por vias tortas? Porque o Kimi Raikkonen ele não é um cara que aguenta, que é bom escudeiro. Ele nunca foi. Não, o Kimi Raikkonen, na verdade, eu vou falar a real para você. Eu sei que ainda bem que o Kimi Raikkonen não vai entender português, né? Até porque isso é só falar finlandês, inglês e vodka. Só. É, em boquete, porque teve uma vez que ele tava naquele circuito de esqui na Itália, na pré-temporada. Aí o Felipe Mota contou essa história. Depois que vamos dizer, o teleférico onde ele estava com as garotas, antes de casar, ele tava com as calças arreadas. Teve então, ó, gratino. E no frio ainda por cima. Que beleza, hein? Que maravilha, hein? Vou falar uma coisa para você, hein? Mas a real é que o Vettel, o Kimi, ele não tá muito afim de ficar mais um ano na categoria. Quer dizer, ele renovou o contrato, mas, né? Ele só vai estar lá para completar time, só isso. Ele não tá muito afim de querer brigar pelo título, é porque nem precisa. Ele já tá na história mesmo.
Mas você Depois lembra no. que em 2010, quando a Fórmula 1 completou 60 anos, o único piloto campeão que não foi pra festa porque recusou e tava brigado era o Kimi Raikkonen, dos vivos naquela época. Obrigado por quê? Obrigado por quem? Por quem? É porque tava brigado, porque ele não gostava, ele tava com o saco cheio da Fórmula 1. Você lembra que depois que ele se aposentou em 2009, ele foi correr rally. Sim. Então ele tava meio que de saco cheio da Fórmula 1. Ele não, ele só voltou por dois motivos. Um, porque como o Vettel ele teve que assumir por conta do caso do Bianchi, que mais tarde ele morreria, não tinha um piloto reserva. E também tinha aquele detalhe, o Raikkonen assumiu o cargo de piloto reserva da McLaren, da Ferrari em 2014. Mais para, digamos assim, Mais por segurança, porque ele estava na Lotus, ele entrou na Lotus em 2012. ele foi lá mais para conversar com o pessoal, para rever com os amigos e tal, que ele Aquela conhece. camaradagem finlandesa dele. Aquele jeitão dele, despojado, né? Dizem que é brincalhão, né? Não, Dizem. ele é brincalhão, só que ele não tem paciência pra pergunta idiota, engenheiro chato. É aquele cara que se pegar um taco de beisebol, ele pega e manda na cabeça. Ah, Hum, vamos dizer assim, ele é o Negan do The Walking Dead, que pega um taco de beisebol e quebra a cabeça de todo mundo? Exatamente, ele é bem isso, ele é bem louco, loucão na cabeça, É. positivamente falando. Mas, vamos ver lá, então, eu acho que, para mim, eu acho que ele nem deveria ser obrigado a renovar esse contrato. Mas você sabe que o Vettel tem um trauma de ter companheiro que corre mais rápido do que ele. O Ricardo Não, sim, mas agora o Vettel, o primeiro lugar, se ele não ganhar agora, ele não não ganha, precisa mais. não ganha nunca mais. Não ganha nunca mais. Até porque ele já é mito, ele já está na história mesmo. Chegou aí com as quatro títulos seguidos, que ninguém vai chegar perto. Ninguém vai chegar perto. Entendeu? Só Schumacher fez isso. Entendeu? Só o Michael Schumacher fez essa façanha de ganhar quatro vezes seguidas. Não, Se ele não ganhou o, 4 vezes, ele ganhou 5 vezes seguidas. é, cinco vezes seguidas, não é pouca coisa. O cara tem que ter campeão para pagar. Uhum. Então, ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez a sua história, é querido pela Ferrari. O torcedor da Ferrari acabou gostando muito dele. Não, É, mas semanas atrás, até a renovação do Vettel estava ameaçada, porque o Marchione, o presidente da Ferrari, estava muito irritado com as declarações dele do Vettel sobre algumas coisas, então quase foi ameaçada. Mas aí, mas aí também o Vettel acho que ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. mas depois o Vettel e o Marconi colocaram um galho dentro. E também tem outra coisa, patrão gosta de perdoar, como diz o Fausto Wolff no documentário Caro Francis. Assistem esse documentário no YouTube sobre o Paulo Francis. Pa patrão gosta de perdoar, sabe? Então colocou o galho dentro e perdoou. Aí renovou. É, mas eu falo o seguinte, né? Eu sempre penso que o Vettel, ele hoje ele tem um direito, por tudo que ele já fez, os títulos que ele conquistou, da fama que ele ganhou, coisa que eu acho que nem o Hamilton vai conseguir fazer isso. Ele já está por cima. Ele já está por cima. E só pelo fato de ele ter brigado pelo título, ter estado na liderança até agora, né, com essa Ferrari, com essa carroça, tá bom demais. E não é só isso também. O Hamilton já teve tantas proezas como perdeu o mundial de um campeonato mundial de dois pilotos, de dois carros. É, Ali então.
Além de ainda por cima agora. Ah, você soube que agora o Hamilton é vegano? Como assim? Ah, ele só. Agora ele é vegetariano. Oh, mas que beleza, hein? Ou seja, ele vai. A única carne que ele vai comer é só de uma gostosa. Agora tudo é vegetal. Ah, olha que beleza, hein? Então, ele pode pegar a prestadora de serviço, porque é horário, né? Pode ter vaga para isso. E, e enfim, ele pode fazer aí uma liberdade um pouco maior e pode se alimentar melhor, até tem que se cuidar. Ele tem que se cuidar na saúde do todo. Eu acho até que ele, na idade que ele já tem que começar a se preocupar com algumas questões de saúde própria, porque daqui a pouco ele vai ter que parar e não só ele vai ter que parar. Ele tem que se cuidar, ver se tem algum problema, se tem alguma questão. Você sabe, né? Os homens chegam mais tarde, a descoberta é mais difícil, né? Ah, Então, vai ter que se cuidar mesmo. Vai ter. então, então ele tem que começar a se prevenir de maneira um pouco mais urgente, porque eu acho que ele só vai correr mais uns 2 anos. Não, Eu e acho não que é só vai. isso. Ele só vai correr nesses 2 anos porque ele vai ter um bom carro. Porque com essa mudança de motor da Mercedes, mudança no regulamento, a Mercedes se continua hegemônica. Então. Ele fala que ele pretende correr 4 anos, né? Pelo menos. Mas eu não Ah, sei se a condição física vai aguentar 4 anos, uma pegada water power, né, da forma como é, com mais de 20 corridas, tendo que viajar no mundo de novo toda vez, uma hora, né? uma hora enche o saco. É complicado, é Uma hora ele complicado. vai querer ficar na balada. Uma hora vai lembrar igual o Tyson no Japão quando lutou com o Buster E outra, Douglas. pô, ele já é tricampeão, não precisa fazer mais nada também. Ele É, é outro bicho. vai lembrar igual o Mike Tyson que tava lutando, foi no Japão para lutar contra o Buster Douglas, que ele só ficava na festa, na gandaia e quase ganhou a 96, luta. 96, né? 90. 90, é verdade. Ele quase ganhou a luta, mas depois que o Buster Douglas deu uma porrada, ele ficou Uhum. nocauteado e aí perdeu a É, luta, perdeu. Daí então. depois começou toda aquela decadência, tal. Uhum. Ele teve aquele caso com a Robin Givens, depois Uhum. ele teve que ir para prisão, tal. Uhum. Então. O Ramo tem que começar a se cuidar em relação a isso, até não só para sair de por cima, lembrando que ele não tem filho, então, se ele quer ser a questão de ser pai, ele tem que tomar uma decisão, Tomar juízo na vida. é, né? Até porque não é nenhum garoto mais. Ele está com 34 anos de idade. Eu, daqui a pouco, vou chegar nos 30, eu espero. Mas, Não, se for pensar que ele vai chegar nos 30, acho que vai chegar nos 30 porque ele já tá com 31. então, é complicado o que ele quer fazer na vida, né? Então, ele tem que tomar uma decisão se ele quer ser pai, ser um cara para botar na nova geração, então ele tem que começar a pensar. Ele tem que começar a pensar. Muito bem. Meu caro César Augusto, algo mais a acrescentar sobre essa decisão da Fórmula 1 que está aí? Lembrando que a próxima corrida será daqui a 2 semanas, né? No Grande Prêmio da Malásia, que será a despedida da Malásia da categoria. Nada a acrescentar. Muito bem. Bom, eu não sei quanto tempo de programa nós temos ainda, Acho melhor a gente já encerrar. então, eu quero aproveitar. Primeiro, eu quero pedir o seu destaque no final e depois eu vou pedir uma palavra nesse final do programa. Por favor, diga aí. O meu destaque final é o seguinte: esse final de semana foi sonolento. Pois é. E esse final de semana também não foi de muita alegria para o jornalismo do Brasil, principalmente do mundo. Se a gente for pensar nos últimos quase 30, 40 anos de conhecimento técnico, policial, geral, esportivo,
a gente sempre tem que olhar para essas novas gerações, quando olharem a história, sempre vão ter que lembrar daquele que é para muitos a referência, é para muitos o que é o jornalismo investigativo, o que era para muitos a questão do esporte, como era é, na forma de olhar o outro lado, de ter trabalhado com grandes feras, como o Luciano Bobale, como o Galvão Bueno, como trabalhou com o Juca Kfouri na época da revista Placar, por ter trabalhado, ter sido amigo, por exemplo, do amigão Paulo Soares. E ter sido amigo também de Nelson Rodrigues e João Saldanha. Exatamente. E ele sempre teve um patamar ímpar. Quando ele teve a questão do caso de São Paulo em 97, da, Da favela naval em Diadema. exatamente, que acabou se descobrindo que os policiais estavam matando pessoas inocentes em questão de troca de alguma coisa, Troca de propina. exatamente, ele fez de uma maneira brilhante, apurou como tem que ser. Ele, em um momento, deixou a questão para baixo, inclusive no último vídeo que ele postou em vida, agora no último dia 3 de setembro, ele sempre teve aquela palavra de dizer de não perder a fé, de não perder a esperança, de olhar para o mundo e para si próprio todos os dias, na forma de conceder o contexto de apresentar uma reportagem, de apresentar um negócio, ou se na forma como ele estava, com o câncer que ele estava, na forma como ele resolveu tomar a decisão de não ir para a quimioterapia, que eu respeito, é uma decisão dele, ele resolveu tomar isso, mas também não tem problema, porque ele sai por cima, ele entra na galeria dos mitos. Então, nada mais justo que nesse programa, essa reta final de programa, nós temos a obrigação de homenagear Marcelo Luiz Rezende. Ele que nasceu em 1954, Não, 51. 51, isso, no Rio de Janeiro. Para você que é mais jovem, não conhece a história dele, com 16 anos de idade, ele foi para Salvador para trabalhar como hippie. Como ele tinha a forma de comunicação, ele teve a maneira, a consequência de falar para o próximo e conseguir vender as coisas. Ficou 6 meses em Salvador, voltou para o Rio. Chegou, quando era criança, chegou a ficar 3 anos numa espécie de FEBEM no Rio de Janeiro, porque o pai dele trabalhava lá. Ele teve que passar muito perrengue numa época de ditadura militar, então veja vocês. Uh, Depois ele veio para o Jornal dos Esportes, ficou mais coisa de 6 meses, porque ele foi mandado embora porque ia buscar a namorada dele que estava em Salvador. Porque 2 dias e não avisou o jornal. Mas só que ele conseguiu se relocar, trabalhou no Jornal Globo, depois foi para a revista Placar, onde cobriu muitas coisas do futebol, 2 Copas do Mundo, e principalmente cobriu a Fórmula 1 de uma maneira um pouco mais extensa, numa época em que ele pegou a era de Piquet e depois, mais precisamente, a era de Ayrton Senna. E não é só isso, ele fez. Se vocês verem, a gente vai pôr no blog a entrevista no Cena no Roda Viva. O Marcelo Rezende fazia as perguntas técnicas sobre os carros, enquanto o Galvão Bueno e o Galvão Bueno ficava fazendo elogios à cena e afins. Ele se E ele realmente tinha um conhecimento absurdo. Então, para você que está ouvindo no rádio agora, seja nas plataformas, nos nossos aí Android e Twin, e também no www.radios.com.br, você vai lá em Rádio Melhor do Futebol também, você pode ouvir o programa por lá. Vamos encerrar o programa hoje, deixando para vocês um áudio aí com um trecho.
em que o Rezende, Marcelo Rezende, era ainda na época de placar, ele foi convidado, como o César falou, no Roda Viva, que era apresentado Era apresentado pelo Rodolfo Gamberini em isso, 1986 isso, e tem uma curiosidade. Nesse Roda Viva tocou a música Boys Don't Cry do The Cure, quando no clipe de abertura em que o Senna ganhou a corrida no México. exatamente. Então, em primeiro lugar, Não, toda a não foi no condolência, México, foi em Detroit, que ele ganhou no mesmo dia que a seleção perdeu, foi eliminada pela França na sim, Copa do México. sim. Em primeiro lugar, condolências à família, aos amigos da TV, da Record TV, que é a empresa onde ele trabalhou nos últimos anos, depois de ter passado para a Rede TV, de ter tido a primeira passagem para a Record, depois de ter tido a passagem pela Globo, uma época com a geração de Galvão Bueno, de Raul Quadros e Companhia Limitada. Então a gente vai poder encerrar o programa hoje com esse trechinho dele fazendo a pergunta para o Senna no programa Roda Viva. Meus caros amigos do Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Marcelo Vazante, descanse em paz, hein? Curta aí. Valeu. O que passa sempre para as pessoas é um Ayrton Senna bem-humorado e um Nelson Piquet extremamente mal-humorado. O que eu queria saber de você é exatamente o seguinte, quer dizer, a imagem é o que vende, mas eu queria saber a diferença, que você traçasse um perfil entre a diferença entre o piloto Ayrton Senna e o piloto Nelson Piquet. Puxa vida, não querendo botar em fria, né? Olha, eu não gosto de fazer comparações. Você já não gostou de falar de política. A outra acaba o programa. Aqui na Gávea, 3 assuntos estão sendo discutidos pelos dirigentes.